Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e nós estamos agora na terceira parte do capítulo 7, Pensamento Contemporâneo, do fascículo Teoria Política, elaborado pelo professor Adriano Cerqueira para a Universidade Aberta do Brasil. Nessa terceira parte, o professor Adriano Cerqueira nos chama a atenção do autor Max Weber. Tá? A gente pode pensar o Weber da seguinte forma: ele não seria necessariamente um pensador político, né? Agora, com certeza, ele seria um pensador sobre as relações políticas, o que é uma diferença tremenda. Pensador político nós podemos definir como aquele autor que apresenta estratégias, ideias a respeito da relação das sociedades com o poder. Já um pensador sobre a política é um autor que está refletindo sobre essas mesmas relações, não necessariamente indicando uma estratégia, né? Então, o Weber, sinceramente, podemos classificá-lo dessa forma. Ele é um pensador sobre a política. E, nesse sentido, o Weber ele chama a atenção que há um processo que caracteriza a assim chamada sociedade ocidental, que é um processo de racionalização. Tá? O que processo foi esse? Ora, segundo Max Weber, a sociedade ocidental ela se caracterizou ao longo dos séculos uma espécie de evolução para um modelo racional da administração da sociedade e de se tocar a vida cotidiana, inclusive a própria política. Tá? Nesse sentido, tá, essa mesma racionalização, que pode ser vista em vários setores da sociedade, inclusive, por exemplo, na música, tá? Essa mesma racionalização, ela gerou algo que num primeiro aspecto é até positivo, mas que porém cria amarras para essa sociedade. E que coisa foi essa? A assim chamada burocratização. Tá? Para Weber, tá, a burocratização ela possui uma espécie de, na sua essência, ela possui uma espécie de paradoxo. A saber, de um lado, ela é a demonstração desse modelo racional, mas do outro, por se engessar em formas de funcionamento, ela também como que reduz o exercício da liberdade dessas sociedades ocidentais. Então, se eu tenho uma sociedade que, por ser racional, se burocratizou, mas por se burocratizar, ela reduziu a sua liberdade, a liberdade de seus membros, qual é a alternativa que Weber apresenta como possibilidade de alguma autonomia humana? Seria a política. Ou seja, a esfera da política, ela permite, de certa maneira, que esses homens, tão engessados nesses modelos burocráticos, tá, eles possam exercer alguma espécie de liberdade. Agora, efetivamente, esse exercício de liberdade no mundo da política não se dá, digamos assim, de forma isenta a essas características que a sociedade ocidental ela carrega ao longo dos séculos. Então, para Max Weber, essas ações na política, elas acabam se prendendo a duas grandes amarras. Tá? Há uma amarra que ele define como tradicional, é aquela que é presa aos costumes, de uma forma geral, e há uma segunda amarra que Weber classifica como puramente racional, ou seja, tanto pode ser em relação aos instrumentos que se usa no âmbito da política, quanto aos valores que se tem no uso da política. Né? E nesse sentido, tá, entre essas ações presas a modelos racionais, a práticas racionais ou tradicionais, a gente pode chamar a atenção das formas de liderança que Weber definiu e apresentou como aquelas mais costumeiras no meio social. Existe, segundo Weber, uma liderança que é a liderança tradicional. É aquela que é claramente presa aos costumes. Tá? É a liderança da pessoa mais antiga, é a liderança daquele que é considerado homem sábio. É esse tipo de liderança que Weber define como tradicional e uma liderança, é claro, que exerce um poder político sobre o seu meio. Há uma segunda liderança para Max Weber, que é aquela que ele chamou de liderança carismática. Tá? Aí a ideia de carisma mesmo, da forma como todos nós entendemos. É aquele sujeito que, por possuir algumas qualidades que o grupo social entende como extra-humanas, digamos assim, fora do dia a dia, daquilo que é costumeiro às pessoas, esse líder carismático ele é obedecido quase como que cegamente.
uma série de lideranças carismáticas aí nós podemos identificar ao longo da história humana, e nem precisamos voltar muito. No século XX temos um Hitler, por exemplo, tá? Temos de certa maneira no Brasil um Getúlio Vargas, e assim vamos embora. E por fim, Max Weber encontra a chamada liderança burocrática ou racional. Ele define, ele apresenta essa definição. E o que seria uma liderança burocrática ou racional? É aquela que chega ao comando a partir de critérios racionalmente definidos. Como, por exemplo, uma eleição, uma escolha por mérito, que é aquilo que vai ser reconhecido como meritocracia, né? Enfim, modelos onde o líder ele chega àquele comando a partir de uma escolha feita entre seus pares, entre pessoas, em tese, comuns a ele. São essas, em linhas gerais, algumas das classificações sobre política que Weber chama a atenção e que nos apresenta e que o professor Adriano Cerqueira utilizou aqui na apostila. Muito obrigado a todos e até uma próxima videoaula.